Então, vamos à palavra de Deus. O texto que eu gostaria de ler também se encontra em Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. O tema da mensagem de hoje é: quem é o dono da casa? Como eu disse, nós iremos falar a respeito de família hoje. Marcos 12, capítulo 1 ao 12 diz: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a marca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. A casa que nós lemos aqui, aquela casa dessa história do paralítico, as suas telhas foram arrancadas para passar esse paralítico. E mesmo Jesus tendo um ministério itinerante, onde ele ia em vários lugares, como nós podemos ler em Marcos capítulo 1, versículo 38 e 39, que diz: Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também lá pregue. Foi para isso que eu vim. Então percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então aqui nós vemos que Jesus ele tinha um ministério itinerante, onde ele ia de lugar em lugar, ele ia de povoado em povoado, pregando. E mesmo ele tendo esse ministério itinerante, parece que Jesus tinha um lugar para repousar quando ele estivesse em viagem. Parece que Jesus ali tinha um lugar onde ele era a sua casa. Por exemplo, nós estamos aqui em Santos e Jesus ele escolheu esses Santos para morar e ele ia pregando por São Vicente, por Bertioga, por Guarujá, por Praia Grande, Itaém. E é assim que nós podemos mencionar aqui. E ele escolheu morar em Cafarnaum estrategicamente, pois era uma rota de ligação entre muitos lugares, assim como nós podemos exemplificar aqui com a nossa cidade. Como se Jesus estivesse escolhendo morar em Santos e, através de Santos, ser ponto de ligação para diversos lugares. Não se sabe se era uma residência de alguma pessoa, onde havia um espaço para Jesus, ou se uma casa alugada para a finalidade, mas o texto deixa claro que a casa era de Jesus. Você permitiria, por exemplo, que hoje alguém fosse lá e tirassem todas as telhas da sua casa para abrir o céu e o milagre acontecer? Eu tenho certeza que sim, você permitiria que isso acontecesse. E meu irmão, quando Jesus é o dono da casa, ele muda as coisas, ele muda as situações, ele muda o ambiente, ele muda o lugar. E eu falo para você, deixe que haja liberdade para que o céu se mova dentro da sua casa. Jesus não quer ser um visitante apenas no seu lar, pois na verdade o seu lugar é como proprietário da sua casa. Você pode ler isso em Salmos 89. Salmos 89, verso 11, que diz: Os céus são teus, e a tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nela existe. Ele é o dono de todas as coisas. E eu pergunto para você, Jesus é o dono da sua casa? Jesus tem sido o dono da sua casa? Jesus tem sido presente na sua casa, ou ele tem simplesmente sido um visitante
onde você mora. Vamos aprender o que acontece quando Jesus é o dono da nossa casa, quando nós permitimos que Jesus seja o dono da nossa casa. Primeiro que nós podemos ver é que a presença de Jesus aproxima as pessoas. Jesus ele agrega. Jesus ele nunca há separação quando o assunto se trata de Jesus. E para confirmar isso, lendo o livro de Marcos, que é o texto base da nossa pregação, diz: então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Então a presença de Jesus aproxima as pessoas. Todos os que souberam que Jesus estava em casa foram ao lugar, e 4 amigos se juntaram para ajudar um paralítico a chegar até o mestre. Meu irmão, quando Jesus é o dono, as pessoas sentem o amor de Deus e se aproximam. Quando Jesus está no lugar, aquele lugar não está vazio. Uma casa que não tem Jesus ou que o Senhor é apenas um visitante de vez em quando precisa de alguma coisa, quando precisa de alguma ajuda, quando o amor não está em evidência, mesmo que Deus tenha abençoado este lar, as pessoas ficam desunidas. Mas a união é a verdadeira prova da bênção de Deus. Salmos 133, do versículo 1 ao 3, diz: Salmos 133, versículo 1 a 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção, a vida para sempre. Então, quando Jesus está no ambiente, quando Jesus está no lugar, a união é uma prova da verdadeira bênção de Deus. Jesus aproxima as pessoas quando é o dono da casa. Que Jesus seja o dono da sua casa hoje, que você permita que Jesus hoje seja o dono da sua casa. E você, através da união, através da vida com Deus, as pessoas que moram com você serão mais próximas umas das outras, porque Jesus é o dono da sua casa. A união é a prova da verdadeira bênção de Deus na nossa vida. Segundo tópico, Jesus é a saída em busca de uma solução. O verso 4 de Marcos 2 diz: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Então, quando os 4 amigos aqui do paralítico viram que não havia passagem pelas portas, pelas janelas, devido à multidão que superlotava aquele lugar, eles falaram: a gente não tem como entrar, muita gente reunida aqui, a gente não vai conseguir levar ele. Então eles tiveram uma ideia, resolveram subir pelo telhado e abrir um lugar sobre o lugar que Jesus estava ali exatamente. E essa abertura no telhado pode representar uma saída quando não há alternativa para nenhum dos lados. A solução está no alto. A solução está na direção de Deus. Isso aqui pode parecer uma analogia boba, mas é muito verdade. Não adianta você buscar a solução aqui onde o seu olhar virando a cabeça para a esquerda, para a direita, virando, olhando reto. Não, a nossa solução está no alto, na direção de Deus. Embora pareça que seja o caminho mais difícil, não é mesmo? Poxa, subir até o telhado, não podia pedir licença para as pessoas ali, cada um ia abrindo espaço para que ele entrasse. Na verdade, nós devemos ir diretamente a Jesus. As pessoas ali iriam: não, deixa eu aqui, depois ele fala com o mestre, depois ele vê o mestre, não, eu também tenho as minhas dificuldades, eu estou na fila, como aqueles homens fizeram. Mas quando Jesus é o dono da casa, sempre há uma solução para os nossos problemas. Quando Jesus é apenas uma visita, a família fica confusa, sem saber para onde ir. Mas sabe hoje que Jesus é a solução, quando ele é o dono da casa. Jesus é a solução para a sua casa. Jesus é a solução para a sua vida. Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Terceiro tópico diz: Jesus transforma o ambiente através da fé. O versículo 5a diz: vendo a fé que eles tinham. E a atitude daqueles 4 amigos do paralítico foi vista por Jesus como um ato de fé,
pois como nós sabemos, a fé sem obras é morta. Eles acreditaram, eles não desistiram, e eles foram até o fim, que seria possível chegar até Jesus, e principalmente que o Senhor curaria aquele paralítico. A casa que não tem Jesus é um ambiente triste, é um ambiente pesado, um ambiente de confusão e de muitos problemas. Mas quando Jesus é o dono da casa, o ambiente é de fé, que promove maravilhas de Deus. Para que a fé esteja em sua casa, é preciso levar a palavra de Deus que gera a fé. Através de tudo, através da fé, tudo pode ser transformado. E eu me lembro que eu comentei aqui, acredito que um mês atrás, a respeito da minha cunhada Marcela, onde nós tivemos ali uma situação bem delicada ali na sua perna, onde ela tinha um tumor na sua perna, onde ela sentia muitas dores e ninguém conseguia detectar o que era, até que finalmente nós conseguimos solucionar esse problema para a glória de Deus. E ali nós estávamos em casa, eu estava na casa delas, e apesar do ambiente pesado, apesar do ambiente ruim por causa daquela situação, as pessoas tristes, as pessoas amarguradas, o ambiente era de muita fé, apesar de muitos médicos colocarem empecilhos, colocarem coisas para nos desmotivar, aquilo nunca saiu do nosso coração. A fé que Jesus a curaria, a fé que Jesus estaria ali com os médicos em todo momento, em tudo que fosse preciso fazer. Então, a fé transforma qualquer ambiente, a fé pode transformar qualquer ambiente. Quando nós temos fé em Jesus, mesmo que a pessoa mais apta para fazer aquilo, talvez não dê certo, a fé em Jesus, ela nos faz acreditar e nós recebemos a bênção de Deus. Vocês veem aqui, a primeira coisa que Jesus fala, depois que acontece isso, vendo a fé que eles tinham, Jesus falou, poxa, que coisa, eles confiaram, eles não deixaram de acreditar, mesmo com as situações adversas, com as situações difíceis, eles continuaram. Então, quando nós temos fé, meu irmão, mesmo que seja muito difícil, que seja impossível, com a fé, nós escalamos montanhas, nós fazemos tudo, porque nós acreditamos, nós sabemos que ao final nós teremos a nossa recompensa. Meu irmão, Jesus pode transformar tudo pela fé, quando Ele é o dono da casa. Tópico 4. Jesus nos ensina a perdoar. E o verso 5b diz: Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. A reação de Jesus ao ver aquele homem paralítico sofrendo foi declarar o perdão pelos seus pecados. E para a sociedade da época, uma enfermidade era consequência do pecado. Era como se, porque ele era assim, ele tinha pecado. E eu quero mencionar isso porque é um assunto muito interessante, para não ficar nenhuma dúvida. João 9, 2-4 diz o seguinte: seus discípulos me perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Quanto a dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Então é muito importante esses dois versos, versos 2 e 3. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então aqui é muito importante esse tópico. Às vezes acontecem algumas situações na vida de alguém e as pessoas têm coragem de falar, você está passando isso porque você pecou. Você nasceu assim porque alguém pecou na sua família. Você foi aí o... Nada a ver. Não tem nada a ver, isso não tem base bíblica nenhuma. Jesus, ele disse, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. É como nós falamos ali na quinta-feira, meu irmão. Nós demos o testemunho daquele rapaz australiano, Nick Vujicic, que nasceu sem braços e sem pernas.
E ele falava, poxa, por que eu não sei assim? E ele já tentou se suicidar várias vezes, até que ele leu esse texto. E através da vida dele, como nós comentamos naquele dia, milhares e milhares de pessoas conheceram a Jesus. Porque isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E assim também. A sociedade achava que a consequência das coisas negativas era o pecado, mas não. Mas para Jesus o importante é o perdão. Da mesma forma, numa casa onde Jesus é apenas um visitante, as pessoas até pedem o seu perdão, porém não perdoam umas às outras e ficam se acusando dos seus erros, por exemplo. Quando Jesus é um visitante somente na sua casa, meu irmão, aquilo não faz diferença. Aquilo é simplesmente algo, tô precisando de um socorro, vem aí, tchau. É quando nós precisamos de uma assistência na nossa internet, nós precisamos chamar um técnico porque está com problema. Quando não está com problema, você não precisa chamar o seu técnico. Certo? Mas nós precisamos de Jesus o tempo todo. Porque uma hora ou outra, nós vamos precisar, e nós precisamos de Jesus todos os dias. Não busque Jesus só quando não dá mais. Não, busque Jesus todo dia, quando está bem, quando está mal, quando está triste, quando está feliz, todos os dias. Quando Jesus é o dono da casa, ele nos ensina a perdoar e ser perdoado como ele mesmo nos ensinou. Pois não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Jesus ensina a perdoar, irmão. Jesus ensina a esquecer, a passar por cima. E Jesus ensina a perdoar quando ele é o dono da casa. Quinto tópico, Jesus nos defende de toda a condenação. O verso 6 e 7 de Marcos 2 diz o seguinte: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, ele nos defende de toda a condenação. Enquanto Jesus estava abençoando aquele paralítico, meu irmão, alguns escribas que ali estavam começaram a criticar aquela situação. Mas na casa de Jesus pode haver crítica? E aí? Na casa de Jesus pode haver crítica? Talvez isso é o que mais acontece, infelizmente, na igreja hoje. As pessoas só sabem falar mal. As pessoas só sabem se levantar contra. Meu Deus! Jesus estava curando um paralítico ali e as pessoas estavam preocupadas, as pessoas estavam se importando com aquilo. Por que deste modo? Por que ele fala assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar? Irmão, para de criticar, para de falar mal. Hoje nós estamos na igreja, tudo que acontece é motivo. Se nós não concordamos, não é assim. Tem gente dentro da igreja ainda que é contra o dízimo e contamina todo mundo da igreja. Tem gente que não concorda com a atitude do pastor, que é o líder, é o anjo de Deus ali naquele lugar, e ele coloca a igreja toda contra ele. E tem irmão que vai ainda na onda. Na casa de Jesus não pode haver crítica. Mesmo que alguém esteja com pensamentos e palavras discordando do que Jesus faz, o Mestre ele continua nos defendendo. Jesus é o único que sabe todas as coisas, até mesmo o que se passa na mente e coração das pessoas. Por isso ele repreendeu aquela incredulidade, aquela reclamação. Quando a casa não tem Jesus, meu irmão, a religiosidade toma lugar com moralismo, com cobranças que não são frutos da fé. Mas quando Jesus é o dono da casa, ele te defende de tudo que falam contra você ou do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Meu irmão, Jesus nos defende quando ele é o dono da casa. Sexto tópico, não existe nada difícil para Jesus. O verso 9 diz: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande.
Jesus ele dá uma resposta aos religiosos que assistiam à cena em sua casa, dizendo que não há nada difícil para Deus. Se eles estavam acostumados apenas com discursos, agora veriam atitude de poder em suas palavras. Da mesma forma que aqueles amigos não acharam difícil subir do telhado, abrir uma passagem e descer aquele paralítico, pois sabiam que o mais difícil seria feito por Jesus. O que eles fizeram é fichinha perto do que Jesus faz. Quando Jesus é apenas uma visita na casa, as coisas se complicam e tudo fica difícil. Mas se Jesus é o dono, o Senhor realiza coisas impossíveis. Aquilo que parece impossível hoje para você, se Jesus é o dono da sua casa, nada disso se torna impossível. Jesus não vê dificuldades quando Ele é o dono da casa. E por fim, o sétimo tópico, Jesus ordena um milagre. Marcos 2, versículo 7 diz: "Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus?" Desculpe, irmão. Eu estou no tópico 7, eu li o verso 7. É o verso 10 e 11. Marcos 2, 10 e 11, desculpe. "Mas para vocês que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." A última atitude de Jesus aqui nesse texto foi declarar a cura para que aquele paralítico se levantasse, tomasse sua cama e voltasse para sua casa. A partir da casa de Jesus, aquele homem voltaria para o seu lar curado, saudável e carregando o seu próprio leito. Meu irmão, a casa de Jesus é uma casa de milagres. Quando a casa não tem Jesus, nada de bom acontece e desastres são inevitáveis, são contínuos. Mas se Jesus é o dono da nossa casa, os milagres é que se tornam parte da rotina da família. Se você está paralisado como aquele homem, sem saber o que fazer pela sua casa, pela sua família, ouça a ordem de Jesus e se levante, volte para sua casa abençoado por Deus. Através dessa mensagem hoje, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, você que está no seu carro, volte hoje para sua casa abençoado por Deus. Creia que Jesus opera milagres. Creia que Jesus pode mudar toda a situação da sua casa. Jesus opera milagres quando é o dono da casa. Desculpa. Jesus opera milagres quando é o dono da casa. Deixe Jesus ser o dono da sua casa. Deixe Jesus abençoar toda a sua vida. E chegamos à conclusão do texto, Marcos 2:12. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. A casa de Jesus, meu irmão, é um lugar de alegria. O paralítico saiu andando feliz de volta para o seu lar e todos na casa louvavam a Deus pela maravilha que presenciaram. Assim acontece quando entregamos nosso lar para Jesus ser o dono e não apenas um visitante. Meu irmão, Jesus não quer passear em seu lar, mas ser o proprietário da sua casa como Senhor da sua vida e da sua família. Jesus está batendo na porta da sua casa para entrar como dono e ficar para sempre ali contigo, ali com a sua família. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que nessa manhã, que nesse dia, você abra a porta da sua casa, da sua vida, da sua família a Deus, para que ele entre, ceie contigo e que juntos nós possamos receber a Deus como donos de nossa casa. Amém? Marcos 2:12. Ele se levantou, pegou sua maca e saiu à vista de todos. Eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Quando Deus é o dono da nossa casa, nós nunca veremos nada igual. Porque Ele é fiel, porque Ele vai cumprir o propósito na vida da sua família, na sua vida e na vida de sua casa. Creia em Deus, permita que Jesus seja o dono da sua casa e que você seja abençoado mais uma vez por Jesus nessa manhã.
Deixe Jesus ser o dono da sua casa. Amém.